Olá, boa noite a todos. Vai. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Boa noite, gente. Boa noite, chefe. Boa noite, Bárbara, Rê. Estamos aí. Boa noite, pessoal que vai entrar. Obrigado mais uma vez. Boa noite, Renata. Boa noite, Bárbara. Boa noite, Ritinha. Boa noite, Cá. Sejam mais uma vez todos bem-vindos. Boa noite, Cá, hoje fazendo parte da nossa turmitia. Boa noite, Rê. Boa noite, Bárbara. E boa noite a todos que se acheguem para estar conosco nessa noite, nesse estudo em conjunto. Sejam muitíssimo bem-vindos. Eu já tenho que começar fazendo logo a piada, né? Que Carlinhos está hoje na nossa transmissão, então, eita! Que hoje o bicho pega. A chefia, a coordenação tá logo de um. Só vou fazer bagunça só, mas tudo bem. Só vou atrapalhar vocês, mas vamos lá. Eu sei que não me saia daí, você fique aí firme e forte. Até vou pedir, como a gente sempre vai conversando, né? Vou pedir para que aqueles que puderem só dar um ok para a gente, se está tudo certo, a transmissão, se está o áudio ok, se está a imagem ok. Só deem um joia para a gente de que está tudo funcionando direitinho. Eu achava que a Dulce era parente da Monique, né, cara? E não é, do Wesley. É mãe do Wesley. É mãe do Wesley, né? Seja bem-vinda. Eu estou esperando ela fazer uma visita aqui para nós. Ó, falando em quem, a Monique aí chegando. Vocês sabem que eu não vou nominando, né? Não vou falando um por um. Só vou dizendo que todos sejam bem-vindos, porque de repente a gente até passa alguém na tela da gente, a gente não consegue prestar atenção direito, para não ferir qualquer tipo de suscetibilidades. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Às vezes mais tenso, às vezes mais tranquilo, né? Hoje vocês avaliem, né? Se vai ser tenso, se vai ser tranquilo. Fica a critério de vocês. Para a gente poder discutir mais um capítulo de O Livro dos Médiuns, né, gente? Pois é, para vocês terem uma ideia o quanto que é importante este capítulo. Ó, Juliana, você que acabou de entrar, olha aqui, ó, o lápis apontando aqui, ó, meu presente está aqui, ó, guardado, ó, olha aqui, ó. Meu presente está lá, ó, fazendo parte da transmissão. Eu acho que já deu tempo da gente também dar o ok para todo mundo. Quer dizer alguma coisa, Bárbara? Hoje você está desprestigiado? Tô o quê? Desprestigiado? É que ninguém da família entrou ainda, Bárbara, é por isso? Hoje ninguém da família me abandonou hoje. Que é isso, desprestigiado? Cadê Dona Maria, seu Aparecido? Faz tempo que a gente não faz a competição familiar, né? Faz sim. Quem gosta de fazer é a Jana. É verdade, né? Então, eu acho que já deu tempo de todo mundo, a gente entrou super em cima, acho que já deu tempo de todo mundo dar o seu ok, seu boa noite também, aqueles que forem entrando também, mas acho que podemos seguir para a abertura, vamos nessa? Tudo bem para vocês? Sim. Então, vamos lá. Pai de amor e bondade, querido e amado Mestre Jesus, mais uma vez nos encontramos aqui reunidos, solicitando seu auxílio, amparo e proteção, para que possamos mais uma vez conversar e discutir de maneira proveitosa um capítulo dessa doutrina que tanto nos conforta, nos acalenta e nos dá esperança. Então, solicitamos juntos neste momento que possamos ter a boa inspiração e para que possamos ser auxiliados, para que cada vez mais aquilo que faz tanto sentido para as nossas vidas,
que é a doutrina dos espíritos, possa fazer morada, não só no nosso intelecto, Pai, mas para que possa fazer morada no mais íntimo dos nossos espíritos, que é a nossa essência. Então, solicitamos mais uma vez auxílio e amparo para que seja uma boa noite de estudos para todos nós, que neste momento estamos reunidos, elevando os pensamentos a Ti. Obrigada, Pai. Obrigada, Mestre Jesus. Hoje a gente vai dando boa noite de novo para todo mundo, para aqueles que a gente não teve oportunidade de cumprimentar até agora. Então, hoje a gente vai começar o capítulo 16 de O Livro dos Médiuns, que eu fico fazendo piada, né, pela presença do Carlinhos, mas a gente estava conversando um pouco antes de entrar na transmissão, a gente trocando bastante ideias, assim. A gente entra, na verdade, os últimos 2 capítulos e mais esses são capítulos extremamente importantes no que diz respeito à mediunidade. A gente vai desenvolver, porque este também é super, 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 super importante. Então, ele vem para acrescentar e estar com a gente e direcionar também, porque a nossa ideia quando estamos aqui é tentar, é claro que a gente não consegue ser doutrinariamente 100% correto, mas a ideia é que a gente possa chegar o mais perto possível daquilo que está escrito nas obras, né? Parte das nossas interpretações, obviamente, mas de que a gente consiga transmitir a mensagem de maneira correta. Então, vamos lá, Cá, a palavra é sua. Só que antes de começar, na verdade, até acrescentando o que a Rê falou, na verdade, nós decidimos dividir esse capítulo em pelo menos 3 transmissões, porque ele é extenso, sobre alguns aspectos ele é muito técnico, então nós vamos, em pelo menos 3 semanas, tratar dele. Hoje é a primeira para começar a jogar alguns conceitos, para depois ter mais definição de algumas questões específicas. Então, o capítulo 16, médiuns especiais. E aqui só uma ressalva antes de eu passar para a Bárbara. Médiuns especiais não é no sentido de que as pessoas que são médiuns são pessoas especiais ou diferenciadas. Nós já vimos, já estudamos que a mediunidade é uma predisposição orgânica para aqueles que programaram para vir nessa encarnação trabalhar com essa condição mediúnica. Mas não são pessoas melhores, diferenciadas, nada disso. Mas então, por que médiuns especiais, no nome do capítulo? Porque é no sentido de especialidade. Médiuns especiais para determinados tipos de comunicações. E é isso que nós vamos falar nessas próximas semanas. Então, alguns têm características que são diferentes da de outras pessoas. Então, são especiais para aquele tipo de comunicação. Não são médiuns, pessoas especiais. São habilidades mediúnicas adequadas a determinados tipos de comunicação, que isso vai depender sempre do que vai ser dito pelos espíritos. Isso a gente vai trabalhar bastante. Então, aqui, volto nisso. Médiuns especiais não é uma pessoa melhor que a outra. São especialidades inerentes a cada pessoa que possui mediunidade, que tem um direcionamento específico para determinado tipo de comunicação. Mas isso nós vamos falar bastante ao longo dessas próximas 3 semanas, porque esse, já adiantando, é o último capítulo que trata especificamente da questão mediúnica. Depois nós vamos desenvolver a questão como desenvolver a mediunidade, ambientes, perigos que existem com relação a isso, circunstâncias, tipos de influência, mas do médium e mediunidade especificamente, esse é o último capítulo que vai tratar disso, tá bem? Então, passemos para a Bárbara, por favor. Então, gente, dando continuidade a isso que o Carlinhos falou, e eu acho que eles já falaram ainda nessa transmissão da importância desse capítulo. Esse capítulo 16 é o capítulo mais importante, né, do Livro dos Médiuns, porque do início ao fim ele é ditado e organizado
pelos espíritos, né? Então, a maneira como os espíritos quiseram que esse capítulo ficasse, a ordem que as coisas vão aparecendo, né? Esses ensinamentos, o que é cada coisa, cada explicação, então, do começo ao fim, foi organizado e ditado pelos próprios espíritos. Então, por isso que esse é o capítulo mais importante do livro dos médiuns. Também é o manual, o guia, né, da mediunidade que a gente tem. É quase que livro de cabeceira, livro de bolso do espiritismo e da mediunidade. Esse capítulo, na verdade. E aí, dando continuidade, então, né, o que são esses médiuns especiais, e, na verdade, continuando já a explicação que o Carlinhos deu, é importante lembrar que quando a gente está falando de mediunidade, a gente está falando de uma relação, né? O médium aqui e o espírito que vai se comunicar. E quando a gente está falando da mediunidade, não, a gente também tem que lembrar que essa comunicação vai ter uma qualidade, vai ter uma característica. Então, a gente tem que pensar no espírito também que vai se comunicar. Assim como o médium, ele vai ter esse médium especial, né? Ele vai ter essa especialidade. E aí a gente vai falar quais são essas especialidades. O espírito que vai se comunicar também possui qualidades. E aí é importante a gente lembrar disso. Porque a qualidade da comunicação vai estar muito relacionada a esse espírito também que vai estar realizando essa comunicação. Então, se é uma comunicação mais sábia, por exemplo, né? Possivelmente é de um espírito mais elevado. Se é uma comunicação que é mais empobrecida, ou uma comunicação que vai nos levar ao erro, por exemplo, possivelmente vem de um espírito mais inferiorizado. E aí isso é importante porque a gente tem que lembrar lá do Livro dos Espíritos da escala espírita, né? Então, a gente já viu no Livro dos Espíritos a escala espírita, então, retomando a escala espírita, que é importante. Então, todos nós aprendemos que somos espíritos em constante evolução espiritual. Então, cada um aqui está em um lugar da escala espírita, né? Então, quanto mais alto, né? Eu enxergo a escala espírita de 10 para cima, né? De 10 a base até lá em cima. Então, quanto mais alto for esse espírito na escala espírita, mais puro e mais perfeito é esse espírito. Logo, a comunicação que ele vai, né, produzir vai ser uma comunicação muito mais rebuscada, uma comunicação mais sábia. Quanto mais baixo estiver esse espírito na escala espírita, mais inferior é esse espírito e possivelmente mais inferior, mais errônea, mais equivocada vai ser essa comunicação. Então, a qualidade das comunicações vai estar também muito relacionado à evolução, né? Ao nível que esse espírito que estará se comunicando, ele se encontra ali na escala espírita. Tudo bem, chefe? Diga, Rê. Eu tô com o microfone fechado, desculpa. Eu estava escutando você falar, né? E aí, quando eu pensei na escala espírita, e como você bem disse, algo que foi ditado integralmente pelos espíritos, né? É uma das poucas questões que eu sei do Livro dos Espíritos, mas eu gosto de falar porque eu acho bonito. Então, é a partir da questão 100 que está falando isso lá no Livro dos Espíritos. Aê, Carlinhos! É isso, por isso que a gente vive, eu sei duas. Então, assim, quando você fala de alto e baixo, eu sempre fico pensando, né? Então, quando você fala de baixo, a gente pode trocar essa ideia por imperfeito. Imperfeito, imperfeitos, bons, e que estão lá no topo da escala, que são puros. Puros no sentido não de pureza, mas naquilo que é a maior escala espiritual que existe. E aí, eu penso na escala, na verdade, mas isso é só uma questão semântica. Mas eu penso na escala assim, ó, do 0 a 10. Do 0 sendo, vocês pensam ao contrário, né? Eu penso do 0 sendo o início da escala e do 10 aquele que chegou lá no topão, aquele que já evoluiu muito. Então, obviamente, quanto mais perto da criação, mais imperfeito ou mais materializado.
quanto mais perto do fim, ainda que o fim seja muito relativo, né? Porque a gente não vai ter um fim nunca, a gente vai estar sempre progredindo. Quanto mais alto na escala, mais moralizada essa comunicação e mais espiritual ela é, né? Só que o que a Bárbara trouxe, e somando com o que a minha irmã trouxe, porque assim, o livro dos Espíritos, ele trata desses 10 degraus, vamos colocar assim. São 10 níveis, mas, para facilitar, é dividido em 3 grandes grupos. Então, quando a Bárbara fala ali, tanto faz ao ponto inicial, o espírito primitivo, e ao espírito com maiores condições, que nós chamamos de espíritos puros. Entre o primitivo e o puro, literalmente, são 10 níveis de aprendizado que os espíritos estão. Mas nós dividimos normalmente em 3 grandes grupos para facilitar. Então, ao invés de decorar 10 nomes, nós decoramos 3: imperfeitos, bons e puros. Por isso, quando a Bárbara fala que o espírito mais inferiorizado, é no sentido, são espíritos imperfeitos. E lá na escala, há espíritos realmente primitivos, há espíritos maus, há espíritos brincalhões, nessa imperfeição. A partir do momento em que eles adquirem o conhecimento, passam a ser conhecimento no sentido de conhecimento intelectual e moralidade, passam a ser bons, onde a bondade prevalece. Nos imperfeitos, ainda a maldade prevalece. Nos bons, a bondade. E os espíritos puros, para o nosso exemplo, Terra, o que está na maior condição, segundo os espíritos dizem, é Jesus, que é o guia e modelo da humanidade. Então, aqui é fundamental quando a Bárbara traz, porque isso é fundamental porque, vamos só retomar uma questão aqui, para que exista uma condição mediúnica, o primeiro passo é ter um espírito. Por isso que nós estamos falando dele nesse primeiro momento. Da onde vem essa mensagem? Que tipo de mensagem que é? O que nós vamos analisar são os passos seguintes. Eu vou devolver a palavra para a Bárbara para continuar daí, mas as mensagens ou as comunicações vêm dos espíritos. Por isso que nós estamos falando deles antes de falar diretamente dos médiuns. Bárbara. Eu acho que a dona Rita ia comentar alguma coisa. Não, eu só ia fazer com relação a esses 3 grandes níveis, né, da classificação, é que eles não são estáticos, né, não são só imperfeitos, não são só os bons e os puros, eles, naquela questão, começa, quando está no ápice do imperfeitos, eles já começam a entrar nos bons, quando está no ápice dos bons, já começa a entrar nos puros, então, eles não são estáticos, mas sim, eles têm uma inter-relação a partir de um certo ponto. E ele continua dizendo, então, depois, né, de todas essas explicações, e ele vai continuar dizendo que, independentemente da hierarquia, eles vão ter uma tendência, né, para a comunicação que eles vão gostaria de fazer, né, a comunicação que eles vão fazer. Então, por exemplo, os espíritos que são batedores, eles tendem a estar presente em manifestações físicas, né? Que a gente já aprendeu nos capítulos anteriores. Pancadas, enfim, lá no comecinho. Outros espíritos que tendem a estar presente em manifestações inteligentes, que daí a gente vai entrar nesses tipos mais para frente. Então, a gente vai ver espíritos poetas, espíritos músicos, espíritos pintores. Então, independente da hierarquia, esses espíritos, eles vão se manifestar em determinados lugares, em determinadas comunicações, porque está mais relacionado também com a maneira como eles querem que essa mensagem seja melhor, né, transmitida. Então, a gente pensou aqui em relação ao espírito. Então, quando o Carlinhos ele fala lá no começo sobre, né, o médium em especial, e esse especial, na verdade, é especialidades, né, são essas aptidões que o médium ele pode ter, e aí a gente vai falar, tem médium que vai ter mais aptidão para música, médium que vai ter mais aptidão para escrever poesia, médium que vai ter aptidão para falar, enfim. Então, a gente vai ter
esse lado dos médiuns, mas a gente também vai ter o lado dos espíritos, como a gente disse agora. Então, como é que funciona isso quando a gente vai juntar os dois? E ele vai trazer um exemplo bem interessante, que ele vai trazer o exemplo de um músico. Então, um bom músico, quando ele vai escolher o instrumento que ele vai tocar, ele vai chegar numa sala e tem vários instrumentos. E ele quer tocar uma música específica. Obviamente, ele vai escolher aquele instrumento que vai melhor tocar e melhor transmitir a mensagem, a música que ele tem interesse, né? Eu não tem como eu querer tocar uma música de rock e pegar um pandeiro, por exemplo, né? Porque eu não vou conseguir transmitir a música, né? A melodia, o ritmo que eu quero. Posso até me aproximar, mas não vai ser da maneira como eu gostaria. Então, quando a gente pega esse exemplo e traz para a mediunidade, a gente pode pensar o seguinte: a gente tem o médium A, o médium B, por exemplo, que tem a mesma potência mediúnica, que tem o mesmo desenvolvimento mediúnico. Mas o espírito que quer se comunicar, por exemplo, ele quer se comunicar através de uma poesia. Mas o médium B, ele não tem essa especialidade de escrever poesia. O médium A tem. Então, para o espírito conseguir transmitir da melhor maneira essa comunicação, ele então opta pelo médium A. Não que o médium B não consiga transmitir, né, essa comunicação, não consiga receber essa mensagem. Mas ele não vai ter a mesma capacidade que o médium A, que já tem essa especialidade, de certa maneira, desenvolvida e vai conseguir transmitir da melhor maneira possível essa mensagem que o espírito se identifica. E que ele também vai ter mais facilidade para lidar, né, nessa troca entre o médium, né, essa comunicação entre o espírito e o médium. E além disso, né, de ele escolher de acordo com a especialidade, a dificuldade e facilidade de cada médium, também vai ter a simpatia do espírito pelo médium. Então, pode ser que esse espírito, ele possa se comunicar comigo e com a Renata, por exemplo. Mas ele tem uma simpatia pela Renata, então possivelmente essa comunicação vai ser muito mais elaborada, vai ser muito melhor quando ele se comunica com a Renata do que quando ele se comunica comigo, por exemplo. Eu acho que é isso, né, chefe? E aqui, então, com a explicação da Bárbara, nós juntamos 3 coisas. Como a gente falou, deixa eu colocar nessa mão, que não, é o contrário. Não consigo. Não dá, mas vamos lá. 3. É o contrário. Vamos imaginar aqui 3 elementos para que uma comunicação aconteça: espírito e médium. E o que nós vamos chegar na conclusão é que o resultado precisa ser adequado. Nós vamos falar disso daqui a pouco. Então, primeiro, precisa ter um espírito em condições de se comunicar. Mas a questão que nós vamos perguntar em seguida é: o que ele quer ser? Ele quer se comunicar com relação a quê? E aí é que vai definir o médium e a sua especialidade, para que ele consiga chegar no resultado. Como a Bárbara bem disse aqui, nós estamos falando aqui, vamos imaginar que eu sou um espírito, a Renata, a Bárbara e minha mãe são os médiums. As 3, por exemplo, eu tenho o mesmo tipo de mediunidade. Por que eu posso escolher me manifestar como espírito através da Bárbara? Que pode ser que ela tenha aquela condição específica para eu conseguir passar a mensagem que eu quero. Ah, não, mas as 3, que a gente vai falar disso, as 3 são de psicografia. As 3 têm a mesma potência mediúnica. Por que você escolheu a Bárbara? Porque além do médium ter aquela especialidade e ter a mesma potência mediúnica e a especialidade, pode ser que eu tenha maior simpatia pela Bárbara. Então, é a minha mensagem, o que eu quero, um médium com especialidade específica e a simpatia, juntando esses 3 elementos, vai fazer com que o espírito escolha aquele médium. Nesse caso, estou escolhendo como espírito a Bárbara, porque ela vai ser a melhor tradução, o que vai conseguir receber e transmitir como um médium de maneira mais adequada a mensagem que eu, espírito, quero transmitir. Ela vai conseguir receber e passar para o mundo corporal. Daí já adianta uma questão que a Nara coloca: o que gera a simpatia do espírito para com o médium?
de forma simples, a gente vai falar disso ao longo do capítulo, Narima, mas só adiantando. Dentre outras coisas, afinidade mental, afinidade fluídica, pode ser, como a gente falou, para afastar os maus espíritos, o que a gente faz? Atrai os bons. Como a gente atrai os bons? Bons pensamentos, boas atitudes, boas intenções. Então, isso, um médium com boas intenções vai ter um fluido mais específico, de repente, para atrair determinados espíritos? Sim. Mas a gente vai falar bastante disso. Guarda isso aí, porque o Fred trouxe uma questão aqui também. Fredão, você colocou um espírito perfeito, pode sobrepor isso temporariamente encarnado? Não, o espírito jamais, em qualquer condição, sobrepõe o encarnado. É uma predisposição orgânica para ser intermediário, mas um espírito jamais se sobrepõe ao médium. Mas a gente vai falar disso também de forma técnica. Você ia falar, Rê? Sim, não é só se sobrepor, não é possível eu tomar, se eu estivesse como espírito, no mundo espiritual, não é possível eu tomar o seu corpo, Carlinhos, e aí viver por você. É impossível. E vai ter uma especialidade, ela vai ter alguns tipos ou mecanismos da mediunidade que a gente vai falar que vão explicar isso, mas o espírito jamais substitui o espírito, porque o corpo que nós estamos utilizando é nosso. O nosso espírito está ligado ao corpo. Não tem como o espírito, vamos colocar assim, pular na frente e passar na frente da nossa vontade. Mas a gente vai falar disso lá na frente, porque às vezes pode haver, só adiantando uma pequena questão, Fred, pode haver literalmente um trabalho em conjunto, ou eu querer a presença daquele espírito e naturalmente eu diminuo para que a minha questão mental ou vibratória, para que aquele espírito se manifeste. Mas jamais existe a substituição de um espírito pelo outro. Mesmo porque pelas leis divinas isso seria impossível, né? Porque você nasceu, você vai estar com aquele corpo até o momento adequado. Aí depois ninguém vai tirar o seu espírito daquele corpo. Bárbara? Eu tô enchendo o saco dela porque eu vou fazer um parênteses da parte séria. É porque esse negócio vermelho eu mandei no chat privado para ela. O negócio vermelho, que é tipo, a Jana já uma vez fez uma brincadeira e printou a tela que parecia o símbolo de uma emissora de televisão. Então ela tá tentando só fazer a logística para se ajeitar. Então é só chegar um valinho pro lado que o vermelho sai do seu rosto. Mas eu acho que a minha contribuição em relação a isso se finaliza, porque eu acho que a dona Rita gostaria de contribuir, né, dona Rita? Não, porque a gente não gostaria de nada, a gente vai compartilhando. É porque ela está falando da sequência, na verdade, né? Só uma dúvida, a senhora vai entrar no quadro sinótico? Não, a Renata que vai entrar no quadro sinótico. Então, vai lá. Porque aí aqui ele vai dar um exemplo que um bom médium escrevente, mas aqui eu estou pensando em qualquer médium, na verdade, né? O escrevente, o falante, qualquer um, ele não vai conseguir fazer todas as comunicações de todos os gêneros. Então, ele vai ter uma especialidade que vai ser realmente aquela que vai fazer o seu direcionamento com relação à mediunidade. E nisso a gente tem que pensar, primeiro, para que haja a comunicação, nós temos que entender a natureza do espírito, né, a sua qualidade. Na sequência, nós temos que estudar para que tenha um resultado satisfatório, nós também temos que estudar a natureza do médium. Então, para que haja um resultado satisfatório numa comunicação, primeiro, estudamos a natureza do espírito, né, diante daquilo que já foi falado, da escala espírita, mas também a necessidade de se estudar a natureza do médium, para que aí, numa terceira etapa, a gente tenha qual é a intenção daquele que vai fazer, vai ter a conversa, né, que é aquele que vai fazer o diálogo com esse espírito. Então, tem que ter um interesse realmente genuíno, no sentido do bem, do bom, que tenha o pensamento voltado mesmo para que tenha um resultado positivo, né? Então, intimamente, ele tem que estar bem direcionado. E aí, então, para que haja uma boa comunicação, nós precisamos que tenha um espírito bom, para que ele possa trazer uma mensagem boa e positiva.
nós precisamos ter um médium que também tenha essa qualificação de trazer essa mensagem da uma forma mais tranquila, mais pura possível, e para que a gente tenha, então, um objetivo alcançado. Então, é isso. É uma coisa mais sucinta, mas que é muito importante, porque são os 3 elementos que nós necessitamos. Que até a gente já tinha conversado brevemente, o Carlinhos estava falando das 3 coisas, então que é importantíssimo só realmente deixar muito claro, depende do espírito, depende do médium, para que isso a gente possa analisar o resultado. E uma última questão com relação a isso, o médium é um carteiro, ele entrega mensagens. Então, para ele fazer, ele tem que estudar e ter conhecimento e ter especialidade para aquilo, sim. Mas por que aqui a intenção da reunião é tão importante? Porque se for uma reunião de brincadeira, não voltada a questões elevadas, um bom espírito vai querer se manifestar nesse tipo de reunião? De Não. jeito nenhum. Daí vão ser atraídos espíritos no mesmo padrão vibratório, brincalhões ou maus, ou querendo causar discórdia e distúrbio. Então, o espírito ele tem liberdade para se manifestar ou não, se achar conveniente, se achar que a mensagem dele é adequada para aquele grupo e se aquele grupo vai aceitar o que ele está falando para estudo e aprendizado. Se ele entender que a presença dele ali não é bem vista ou que não poderia, que as pessoas não considerariam a mensagem dele, não iriam estudar, ele nem participa dessas reuniões. Um espírito bom só vai participar de uma reunião e ditar uma mensagem se ele achar que aquela é uma boa reunião, um bom grupo que deseja aprender. Por isso é tão importante. Útil, né? Oi? Um fim útil. Aquela comunicação vai ter um fim útil. Por isso, um bom espírito, um bom médium, para que um resultado seja bom também. Mas a gente vai falar bastante disso. Até a questão da nárima, da simpatia, a gente vai voltar bastante nisso ali para frente. Você sabe que você falou de carteiro, né? E aí eu estava fazendo a analogia brincadeira mental, né? Que alguns bons anos atrás, quando a gente falava da empresa que distribui cartas, era uma empresa super séria, né? Então, tipo, quando falava nisso, da entrega de cartas, era um negócio super sério, super assim, tipo, esse negócio funciona, essa empresa funciona real, assim, só tem gente comprometida, né? E aí, com o passar do tempo, é assim, ó, existe o carteiro que vai literalmente entregar a carta, ele vai olhar o endereço, vai falar assim, ah, beleza, é para o Carlos, então, ó, eu vou lá e preciso entregar, Carlos, eu só vou entregar essa carta se for com a sua assinatura. Existe aquele carteiro que vai deixar a correspondência na casa do vizinho, existe aquele carteiro que vai simplesmente falar assim, o quê? Eu tô ganhando mesmo, eu não vou entregar carta nenhuma, eu vou logo rasgar e jogar fora. Então, nós somos esses carteiros, né? Que, como que a gente escolhe exercer isso, aí faz parte do nosso livre-arbítrio também. Beleza? Então, algo vocês querem complementar? Então, pensando em quadro sinótico, né? Alguns livros têm uma... Quando ele divide o quadro sinótico, ele faz um resuminho para depois entrar de fato, né? O meu é um deles, tem uns que já entram direto, né? Então, o quadro sinótico, ele é um resumo dos principais gêneros de mediunidade. Então, tem diferentes variedades mediúnicas, e aqui eles vão separar por semelhança de causa e efeito. Mas aqui não tem absolutamente... não tem, na verdade, absolutamente nada de absoluto, é difícil, né? Não tem nada de absoluto nesse quadro. Ele classifica algumas mediunidades como sendo mais raras ou mais comuns, e elas foram, de novo, fornecidas e revisadas integralmente pelos espíritos. Integralmente. Então, o quadro sinótico de mediunidade, os espíritos fizeram, refizeram, colocaram adendos, pontos, vírgulas, para que ficasse, algumas mediunidades depois eles acrescentaram, mas para que ficasse absolutamente claro, mas isso foi integralmente feito pelos espíritos. Até tem uma mediunidade que a gente vai falar lá na frente, que o Kardec fala
Inclusive, a nosso contragosto, os espíritos quiseram colocar ela aqui, deixando muito claro que não era a opinião de Kardec, era os espíritos ditando integralmente isso, certo? E a maioria dessas mediunidades foram ditadas por Sócrates e por Erasto. Beleza? Pelos espíritos de Sócrates e espírito de Erasto. Sim. São espíritos que participaram da codificação espírita. Diretamente da codificação. Diretamente, só para tomar esse cuidado. Já pensou? Não está desencarnado, pelos espíritos de, né? Então, aqui a gente vai separar, para começar a falar disso, a gente separa em duas grandes categorias. Um, que é de efeito físico, que são efeitos materiais ou manifestações ostensivas, que é basicamente até o capítulo 14, que a gente começa a falar mais de mediunidade mesmo, mas para lá a gente falou e refalou muito de médiuns de efeito físico, e os médiuns de efeitos intelectuais, que são aqueles que estão aptos a receber e transmitir as comunicações inteligentes. E se vai reconhecer um médium de efeito intelectual pela regularidade e continuidade das mensagens. Beleza? Ele também deixa muito claro que todas as mediunidades, ele vai classificar, essa é de efeito físico, essa é de efeito intelectual. Mas elas não necessariamente são só uma coisa. Elas podem ser uma e outra coisa. Elas podem estar, eles falam, esse é mais um efeito intelectual, mas que também tem algo de efeito físico. Esse é de efeito físico, mas também tem algo de efeito intelectual. Então, elas não estão diretamente e exclusivamente em uma categoria. Algumas estão margeando ambas categorias. Isso. Só uma observação aqui para facilitar. Só para facilitar que nós vamos falar uma sequência aqui nos próximos itens. Mas as de manifestação física são aquelas que nós estudamos que tem a ver com os nossos sentidos. As pancadas que nós estamos ouvindo, objetos se movimentarem, aparições que estamos vendo, a linguagem que a gente falou da sematologia, a linguagem dos sinais, cadeira levantando e abanando um do lado para o outro. Todas essas questões físicas são manifestações físicas. As manifestações intelectuais é aquelas que dependem de uma interpretação do nosso cérebro. Mas aqui é importante uma outra classificação para facilitar. Um outro tipo de manifestação intelectual, que nós chamamos de, como a Rê disse aqui, a comunicação. É uma regular e contínua troca de ideias. Por exemplo, para facilitar aqui, que a gente vai falar disso, mas como médium vidente, eu posso estar vendo um espírito. Mas estou vendo. Dependeu da interpretação do cérebro? Sim. Alguém mais está vendo? Não. Manifestação intelectual. Só que é diretamente uma comunicação? Não. A comunicação é um resultado da manifestação intelectual, mas, por exemplo, através da psicografia escrita, ou através da fala-voz, contínua e regular troca de ideias. Então, nós vamos falar aqui manifestações físicas, manifestações intelectuais, e um avanço das comunicações intelectuais são as comunicações. Tudo bem? Só para facilitar, mas o capítulo vai categorizar cada uma delas. Desculpa aí. O Fred colocou, só adiantando, o Fred colocou uma pergunta. Fred, a gente vai falar disso, mas o anjo da guarda, ele não é um espírito para ditar mensagens. Ele é um espírito para nos proteger. Então, se ele precisar se comunicar, ele vai ser pela nossa intuição, pela nossa inspiração, ele vai estar próximo transmitindo, mas ele não precisa diretamente de um médium para fazer isso. Como o espírito impediria dele se comunicar através de um médium? Não. Mas é comum isso acontecer? Não, porque o anjo guardião está para nos proteger de forma mais sutil, na ideia, no pensamento, na vibração e tudo mais. Mas a gente vai falar disso novamente em breve. Desculpa, vamos lá. Não, isso.
que aí ele deixa muito claro que, às vezes, é difícil estabelecer o que é um limite entre o que é o de efeito físico e o que é o de efeito intelectual, mas que isso não faz exatamente diferença. Ok? Não, desculpa, Rê, não foi pra você, foi pra Bárbara, que agora ela acertou a câmera, agora ficou enquadrada ali, que eu mandei mensagem para ela. Tá. Então, eu acho que aí a gente já entra direto nas mediunidades em si. Então, só refrisando que o quadro sinótico é ditado diretamente pelos espíritos. Espíritos responsáveis pela codificação, né? Agora com a câmera enquadrada, finalmente, eu vou dar continuidade. Então, a partir desse ponto, ele vai começar a falar de variedade atrás de variedade, né? Então, a gente vai ver que são inúmeros tipos de possibilidades, né? Que podem aparecer, que podem existir. Então, ele já vai começar a falar sobre os médiums sensitivos. Então, os médiums sensitivos, eles são aqueles médiums que eles são mais sensíveis, né? Eles mais sensíveis não são uma pessoa sensível, mas eles têm a sensibilidade de perceber, de sentir a presença dos espíritos em um local ou mais próximo, enfim, ele consegue sentir a presença do espírito e consegue até definir, assim, caracterizar se é um espírito bom ou um espírito mais imperfeito por essa sensação que ele tem ao perceber a presença desse espírito. Ele deixa até uma notinha, né, um adendo de que um médium sensitivo ele até deveria estar mais afastado, né, não fazer determinadas comunicações, por exemplo, com determinadas categorias de espíritos por ficar um pouco mais cansado devido a essa sensibilidade mesmo, né? E aí, depois disso, quem que é, dona Rita? Gostei de quem que é, dona Rita Carlinhos quer fazer um adendo. E essa questão que a Bárbara colocou dos sensíveis, de às vezes não ser adequado para determinados tipos de mediunidade, para determinados tipos de comunicação, se o espírito é meio violento, não seria adequado para esses mais sensíveis, vai ter um capítulo, nós vamos dar os princípios aqui, mas vai ter um capítulo, que é o 18, que vai tratar diretamente de algumas questões que poderíamos evitar com relação à mediunidade. Mas lá é mais no sentido da prática mediúnica, e aqui nós estamos na teoria. Então, os sensíveis devem se abster dessas um pouco mais densas ou mais materiais. Bom, agora nós vamos, na sequência são os médicos naturais ou inconscientes. E aqui, nesse caso, já hã? Médicos. Falei médicos? Desculpa. Oxe, perdão. Médiums, gente, não falei médicos, não, apaguem. Então, agora seriam os médiums naturais ou inconscientes, que eles estão mais voltados para as questões dos efeitos físicos. São aqueles que produzem os fenômenos de uma forma espontânea, que nós já, inclusive, falamos, né, estudamos lá atrás, que sem que eles percebam, através dos seus fluidos, eles permitem que os espíritos manipulem algumas questões, e eles nem percebem que eles estão fazendo isso, eles nem percebem que eles têm esses fluidos que estão sendo doados. Então, vamos pensar assim, seria a sua revelia, né? Não percebem e os espíritos utilizam, é isso. E aí depois a gente vai entrar em médiuns facultativos ou voluntários, que diz que é o que tem o poder de produzir os fenômenos através da sua vontade. Mas aí ele faz uma observaçãozinha embaixo, dizendo assim, ó, por maior que seja essa vontade, sem os espíritos, nada é possível de existir, porque a gente está falando de mediunidade. Então, é de lá para cá. Só uma última questão com relação a isso, porque quando a minha mãe fala aqui da doação de fluido, a gente estudou lá atrás que os espíritos, para manifestarem essas questões dos objetos físicos,
eles precisam do fluido de um encarnado. Então, eles precisam do fluido do nosso corpo, literalmente. Então, nós podemos doar voluntariamente, como a minha irmã falou, eu quero doar para isso, ou sem saber. Eles pegam sem eu ter conhecimento, mas eles precisam desse tipo de fluido, que nós falamos lá no capítulo, principalmente o 4, questão 15, São Luís respondendo as questões, que ele fala que um médium diretamente não é necessário, mas ele precisa do fluido animalizado de um encarnado. O fluido é essencial para todas essas manifestações físicas. O fluido de um encarnado. Então, os espíritos existem, pegam o fluido dos encarnados para que consigam, aí, voluntariamente ou involuntariamente, com os médiuns, produzir esses fenômenos. Fluidos, a gente estudou lá atrás. Aí ele vai continuar, então, e ele vai dizer que agora, essas variedades que a gente vai dizer, que são relacionadas aos médiuns de efeitos físicos. Então, o primeiro que ele traz vai ser os médiuns tiptólogos. Eu acho que vocês já escutaram essa palavra lá no começo, que a gente trouxe, né? Então, são os médiuns que produzem ruídos ou pancadas. Ele traz que é uma variedade bem comum, inclusive, e que ela pode acontecer com ou sem a participação da vontade do médium, né? Só lembrando que a época, na verdade, da codificação, os efeitos físicos eram muito, 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 muito mais frequentes. E ao longo dos anos, sim, super importantes. Naquele momento, os efeitos físicos foram extremamente importantes para chamar a atenção sobre aqueles fenômenos, como a gente veio dizendo ao longo dos capítulos. Então, naquele momento, chama muito atenção, pessoas sérias param para estudar aquilo, para entender o funcionamento, entender que, para além de se existe uma causa inteligente, há um efeito inteligente, e aí param para estudar, e a partir de então foi diminuindo exponencialmente até os dias atuais, aqueles médiuns que são especificamente de efeitos físicos, porque aí a gente já passa por um outro momento ao longo dos muitos anos e das décadas, a gente já passa para outras coisas que são mais importantes, que são os intelectuais e as comunicações, né? Então, passar daquele momento de chamar atenção. Então, quando a Bárbara fala da tipologia, hoje, naquela época era super comum, né? E aí hoje é super raro, é o contrário, né? É porque hoje o objetivo realmente é de chamar atenção passou, de esclarecimento, mas hoje os meios para que essas comunicações aconteçam, né, as manifestações inteligentes, hoje tem a psicofonia, o falante, né, o médium falante, o médium escrevente, então, que faz com que as coisas sejam muito mais rápidas, então, por isso que eles hoje não são tão utilizados, mas que é importante a gente estudar para que a gente possa compreender essa história, né, do como as coisas aconteceram. Sim, e aqui nessa coisa, Bárbara, desculpa. Não. Pode continuar, dona Rita. E aqui na sequência nós vamos falar dos médiuns motores, são aqueles que produzem movimentos nos corpos inertes, cadeira, mesas, né, então, que é exatamente da época das manifestações físicas, lá do começo, das mesas girantes, e que na época eram muito comuns, e como o Carlinhos já falou, como nós já estudamos, que só era permitido que houvesse essas manifestações porque tinham médiuns ali que estavam doando seus fluidos animalizados. Então, para que os espíritos pudessem fazer essas manifestações inteligentes. Aí o que faz muito sentido que venha na sequência são os médiuns de translações e suspensões, que são aqueles responsáveis por produzir efeitos de levantar objetos, fazerem eles dar uma voltinha através da suspensão sem ter um ponto de apoio. Então, é como se literalmente, vou esconder minha mão aqui, é como se literalmente esse lápis estivesse voando sem ter absolutamente nada apoiando. Por um momento eu achei que era verdade, a hora que eu... Eu vi a mão dela que estava embaixo, só viu o lápis, eu achei que ela estava promovendo um levantamento de objeto ali, mas
Exatamente. E continuando, ele vai falar então dos médiums de efeitos musicais, que na verdade ele diz que é raro, porque são os médiums que conseguem fazer com que o instrumento toque, né? Produzir uma música, um som, um instrumento, sem que de fato ele toque o instrumento, né? Então isso é raro de ter, né? De a gente conseguir encontrar por aí. Podemos seguir? Ou você quer fazer algum comentário, cara? E aí, na sequência, então, vem os médios de transporte, que são aqueles que podem servir aos espíritos, né, para o transporte de objetos materiais, e que é uma variedade dos médiuns motores, que nós falamos, e de translação. E ele é bem interessante, porque esses médiuns de transporte, como nós falamos, ele já tem uma intenção de delicadeza, uma intenção benévola, né? Então, é como uma situação, assim, de agrado. E o de translação, que são esses tipos de médiums já são muito excepcionais. Já não é uma coisa, nem na época não era uma coisa tão comum de se verificar. Aí os médiuns de aparição, ou médiuns de aparições, que são aqueles que são responsáveis por auxiliar aparições tangíveis. Tangíveis não é só alguém que aparece, mas alguém que aparece que é possível de ser tocado. Então, vamos imaginar que o Carlinhos está mortinho, ele é um espírito, e aí... Jesus, quando ele retorna, as pessoas tocam, pode usar esse exemplo. Eu fiquei preocupada desse exemplo, mas enfim, Jesus, depois do falecimento, quando ele faz as aparições, ele estava desencarnado, né? Ele tinha morrido. Então, ele aparece como espírito, mas ele aparece como espírito, mas ele é possível, as pessoas tocam nele, né? As pessoas conversam com ele, caminham com ele e tocam nele. Então, isso poderia ser uma mediunidade de aparição. Então, aparições fluídicas ou tangíveis de tocar mesmo. E aqui eu entendo a preocupação, dessa questão de Jesus, mas andar sobre as águas, Tomé tocar as feridas dele, ele já tinha voltado para o mundo espiritual, o corpo dele havia falecido. É uma manifestação espiritual. Quando Jesus está no Monte das Oliveiras, 2 espíritos aparecem para ele antes dele ser preso, 2 espíritos aparecem, manifestações. Sim. Quando ele ouve vozes, os apóstolos ouvem algumas vozes, manifestações espirituais. Todas essas que aconteceram com Jesus estão explicadas no livro dos médiuns. Isso é lindo. E não é tirar em absoluto nenhuma das qualidades de Jesus. Mas, seja quando ele estava com o corpo físico vivo, que ele viu espíritos, que ele ouviu espíritos, que ele falou de reencarnação, seja depois que o falecimento do corpo dele, que os apóstolos viram, conversaram, tocaram as feridas, tudo manifestação tangível, todas manifestações espirituais, que o livro dos médiuns explica. Então, a gente não precisa, nesse caso, eu entendo a sua preocupação, mas o livro dos médiuns é para explicar esses fenômenos, para que as pessoas tenham uma noção do que aconteceu com Jesus, literalmente. Então, complementando o que você estava dizendo, então, para o Espiritismo não existe ressurreição, que a ressurreição seria, uma vez que eu morri, eu retorno ou retomo o meu próprio corpo que já morreu. Isso não é possível. A gente entende que organicamente isso não é possível, o Espiritismo deixa muito claro que isso não é possível. Então, quando Jesus aparece, é uma manifestação física, porque ele aparece tangível como espírito. Não é possível, uma vez morto, religar os laços fluídicos no corpo físico. E ele precisava de fluidos dos encarnados para se fazer presente. Imaginem os apóstolos, os seguidores todos juntos, doando fluido pela crença nele, pela sua fé, doando fluido permitiu que ele se mostrasse espiritualmente. Não precisou da mediunidade, não precisou ser um médium vidente, ou seja, não foi só um que viu, foi uma manifestação tangível, ou seja, todos viram.
Então, não é uma mediunidade diretamente, mas é uma manifestação física que o livro dos médiuns explica. Certo? Certo. Então, a gente está já caminhando para o final, né? Dessas variedades. E aí, logo, ele vai trazer uma outra variedade que ele chama de médiuns noturnos. Mas médium noturno não é o médium que vai ser médium só à noite. O médium noturno, ele vai dizer que é um tipo de médium que ele vai visualizar, né? Ele vai provocar efeitos físicos na obscuridade, né? Num lugar mais escuro. Então, isso pode acontecer de noite, pode acontecer de dia. Não necessariamente um médium que vai ter sua mediunidade só à noite. Mas isso abre também espaço, né, para que algumas coisas aconteçam, né? Então, que pessoas que se aproveitem dessa nomeação, né, de médium noturno para realizar algumas práticas não legais, né? Ilegais, que tem o objetivo, na verdade, de enganar o outro, né? Através do charlatanismo. Então, médium noturno não é médium que vai ver as coisas só no escuro à noite, mas depende do ambiente, né? O ambiente para que isso aconteça, seja de dia ou seja de noite. Quer fazer algum comentário? Seguimos, cá. E aí, na sequência, nós vamos falar dos médiuns pneumatógrafos, que é aquela questão da escrita direta, que é colocado um papel num determinado lugar, determinado pelo espírito, e depois de 10 minutos para frente, após um recolhimento, vai aparecer nessa folha a escrita desse espírito, que às vezes pode ser rabisco, pode ser palavras, pode ser frases, e até folha completa, mas que sempre entendendo que é através da doação do fluido animalizado de um médium próximo. E é um fenômeno muito raro. Mas aqui eu vou pedir permissão para ler uma questão que Kardec fala, que ele faz uma observação nesse item. Os espíritos insistiram, contra a nossa opinião, para colocarmos a escrita direta entre fenômenos de ordem física, pela razão, segundo disseram, de que os efeitos inteligentes são os que o espírito produz, servindo-se dos elementos existentes no cérebro do médium, o que não é o caso da escrita direta. A ação do médium é nesta inteiramente material, enquanto no médium escrevente, mesmo que seja completamente mecânica, o cérebro tem sempre um papel ativo. Então, o que ele faz, Kardec faz essa distinção, que os espíritos fizeram contra a vontade dele que colocasse os pneumatógrafos como uma manifestação física, porque necessita da doação do fluido animalizado de um médium, mas que não se utiliza do cérebro do médium para isso. Então, por isso que está como uma manifestação inteligente e não como uma comunicação. Porque numa comunicação, o médium vai ter essa participação, mesmo que seja mecânica, sem ele ter consciência, mas o espírito vai utilizar, sim, do seu cérebro para que seja feita a comunicação. Vejam a sutileza aqui de uma informação com relação a outra. Nós entendemos, por vezes, que apareceu escrito num papel é inteligente. Mas os espíritos falam que não, a ação é toda material porque foi um papel fechado, deixado dentro de uma gaveta. Apareceu escrito uma frase, sim, mas precisou de um médium entender aquela informação ou passar pela cabeça dele, pelo cérebro dele? Não. Aconteceu fora do organismo dele, foi toda fluídica. Por isso que Kardec até então achava que era um efeito intelectual, e os espíritos disseram, não, o papel fechado, guardado e onde aparece escrito alguma coisa, é um efeito puramente físico, porque não precisou do intelecto do médium.
diferente, como a gente vai falar na semana que vem, dos escreventes ou dos falantes, que tudo passa pelo cérebro do médium. Aqui, nesse caso, não precisou passar. Tudo bem? Mas vai ficar mais claro para o futuro. Vamos lá. A gente encerra? Então faz Não, os curadores e os... Só Não foi nesse adiantando. sentido. A nossa intenção era acabar um pouco antes das 9, mas a gente resume, depois fala mais rápido os recados, para nós terminarmos as manifestações físicas hoje. Daí já fica bem caracterizado, então fica à vontade. Tá. Então, eu vou falar dos médiuns curadores, que têm o poder de curar ou aliviar através da imposição de mãos, através da vibração. Então, são médiums que têm fluido em abundância, que são capazes de produzir verdadeiras curas. Ele coloca aqui, e aí ele faz uma observação dizendo que essa faculdade não é essencialmente mediúnica, porque algumas pessoas, alguns encarnados, têm essa disposição de ter muito fluido. Então, sendo médiums ou não. Então, isso é do encarnado, né? Mas aí os espíritos potencializam isso e direcionam através da boa intenção. Se a gente for levar em consideração, a gente já falou disso aqui de médium curador, lá no capítulo 14. Ele fala, mas ele faz pergunta para os espíritos. Mas tem gente que é capaz de fazer isso que nem acredita em Deus, que nem acredita em nada superior. Mas é pela boa intenção que nós seremos secundados por bons espíritos. E aí, através disso, organizando os fluidos, é possível, de fato, curar. Podemos passar para o último? Ah, não, tá, desculpa. Então, o médium curador, tecnicamente falando, é médium? Não. Não. Embora esteja lá no capítulo 14, vamos lembrar aqui no 16 que os espíritos fazem agora a junção de tudo que foi falado até agora com relação à mediunidade. E eles falam, pode ser ajudado pelos espíritos, mas tecnicamente precisou de um espírito para doar o fluido? Não. Não. O fluido do encarnado. Precisou do encarnado. Imagina que nós estamos falando de, literalmente, como eles usam aqui, os que têm o poder de curar ou aliviar os males pela imposição das mãos. Onde se faz isso, por exemplo? O passe. O passe. Pela imposição das mãos, o fluido animalizado direcionado para outra pessoa, se tiver uma boa intenção, aumentado pelos espíritos. Mas, tecnicamente falando, é uma mediunidade? Não. Como a Nádia aqui tinha escrito aqui. E aí é o que diferencia, por exemplo, de uma pessoa que recebe a influência de um bom espírito para auxiliar na questão de saúde. Então, são situações bem diferentes. Uma é a mediunidade que está sendo utilizada e o outro é uma questão pessoal, pessoa, como ser humano, apenas. Mas a imposição das mãos para ajudar o outro não é, tecnicamente falando, um médium em essência. Nesse momento é isso que a gente precisa guardar. Tudo bem? Passe. Último, então, vamos lá? Médios excitadores, os que têm a faculdade de desenvolver nos outros, através da sua influência, a faculdade de escrever ou de falar. Que é aquela questão também, para mim, na minha cabeça, é o passe também. Por exemplo, na hora que a pessoa está desenvolvendo uma mediunidade e que, através do passe, você pode auxiliar para potencializar aquela mediunidade que a pessoa tem. Então, um outro médium vai auxiliar para que o outro desenvolva, não é médium exatamente, é a doação de fluido. Através da doação do fluido, você vai auxiliar para potencializar o desenvolvimento da mediunidade da outra pessoa. O doador auxilia vibratoriamente o desenvolvimento do outro. Sim. Não exatamente o médium. Não é médium, é que como... a doação, a doação do fluido que ele tem, que vai auxiliar, com a boa intenção sempre, a potencializar aquele desenvolvimento. E por que isso é importante, a senhora fala? É como se fosse um passe. Todas essas manifestações físicas que nós estamos falando são fluidos. Características diferentes, mas são todos fluidos.
Então, é tecnicamente um passe aqui? Não. Mas é um fluido no sentido de ter aquela especialidade para ajudar o desenvolvimento do outro? É uma especialidade também. É uma especialidade, é uma redundância, mas é uma especialidade específica. É uma especificidade. Sim, para ajudar o desenvolvimento daquele que está desenvolvendo a questão mediúnica. Mas é uma especialidade também, como cada uma dessas. Então, quando a gente fala lá, a gente já estudou os fenômenos, a mesa levanta, a mesa bate no chão, parece barulho dentro da mesa, olha o tanto de... Lá não estava assim, mas agora a gente fala, precisa do médium de suspensão, médium de ruído, médium de tipologia, para todos esses específicos, a doação vibratória, para que uma mesa levante, bata no chão, faça um sinal, várias especificidades aqui, ou especialidades das mais diferentes para que isso aconteça. A junção, mas para cada um desses elementos é um tipo de manifestação física diferente. Lindo isso. Lindo, maravilhoso. Só a última aqui, fala, Rê, desculpa, não sei se vão encerrar, que tem uma dúvida do Fred, mas que tem a ver com isso. Com essa, na verdade, a gente encerrou o que é médium de efeito físico. É que, na verdade, ele coloca duas. Chico Xavier se encaixava como? Daí ele continua. Minha pergunta, porque o Chico, ao que me consta, possuía várias habilidades ao mesmo tempo. Só explicando aqui, Fred, a gente não vai conseguir falar disso, mas o médium é a maior potência, a maior antena mediúnica que já existiu na história da humanidade. Então, não se tem notícia de algum tipo de mediunidade que ele não tenha tido. Nós vamos falar de inúmeras ainda nas próximas semanas, e todas elas, a única que eu sei que ele não tinha diretamente era o musical, mas todas as outras ele tinha. Mas você me pergunta de novo no futuro, a gente volta a falar disso. Mas é interessante, desculpa, mas é interessante isso que o Fred colocou, que você falou, porque não tem na história alguém que tenha trazido todas essas especialidades. Então, isso é muito bom e positivo da gente colocar ele nesse patamar de realmente ter bastante coisa, né? Sim, Chico era maravilhoso. Era não, né? É maravilhoso, Chico é maravilhoso. E porque eu estava pensando aqui, Fred, a gente é igual o pato, né? A gente não consegue correr, nadar e voar direito. A gente ou corre, ou nada, ou a gente voa. A gente não consegue fazer várias coisas. Então, para as pessoas normais, se tiver uma mediunidade, se for médium e tiver uma mediunidade e fizer bem o trabalho, tá top. Perfeito. A gente não vai ser igual o pato, não. Ou, na verdade, se a gente quiser ser igual o pato e não fazer nada bem, tudo bem também. Mas só uma dúvida para encerrar. O Chico tinha todas essas especialidades, não é porque ele era uma pessoa melhor que as outras, é porque ele tinha as responsabilidades de desenvolver um trabalho com a mediunidade durante a vida toda. É uma responsabilidade dele. E nós já estudamos no Livro dos Espíritos aqueles espíritos que estão aqui por expiação, por prova ou por missão. Naturalmente, a dele era uma missão, no sentido do espírito dele ser muito mais vivido, muito mais experiente, mas a mediunidade foi uma das ferramentas de trabalho. Ele era, vamos colocar assim, ele era um grande espírito pelas suas obras, pela sua dedicação, paciência, trabalho voluntário. Ele não era grande por causa da mediunidade. Não, ele era grande porque ele é grande. Ele, sem a mediunidade, ele já era grande. O trabalho assistencial, o trabalho voluntário, a vida voltada a dedicação ao trabalho moral, isso já é fundamental. A mediunidade não é um mecanismo de trabalho, mas tira a mediunidade, ele continua sendo o mesmo grande espírito que ele era. Por isso que mediunidade não tem a ver com elevação. Mas lógico que se um espírito elevado tem essa condição, ele vai conseguir desenvolver um trabalho fenomenal. E Chico desenvolveu. Espírito grandioso. Eu acho que hoje a gente encerra, porque assim, como a gente disse antes, é um capítulo bem extenso, vai falar de mediunidades, e a gente vai falar, mesmo que rapidinho, de uma por uma. Então, a gente tinha pensado em fazer mais curto, mas enfim, foi aqui. Se vocês quiserem ficar até as 10, a gente fala de mais um item, brincadeira. Vamos encerrar então? Alguma coisa que vocês queiram mais comentar? Não.
Então, semana que vem a gente volta na sequência a partir do item 190, beleza? Então, vamos lá. Bárbara, você encerra pra gente? Bola. Deus Pai de amor e bondade, querido e amado Mestre Jesus, nossos bons amigos espirituais, nossos anjos da guarda, agradecemos, Pai, por esta noite, por estes ensinamentos, por essa oportunidade que tem nos dado, Pai. Agradecemos, Pai, por estarmos trilhando este caminho, na tentativa de melhorar o nosso conhecimento, e nos tornarmos, Pai, cada dia um pouquinho mais alguém melhor. Que possamos continuar tentando juntos e que possamos continuar nos encontrando, Pai, com a Tua permissão, com o Teu auxílio, com a Tua bênção, Pai. Que assim seja. Graças a Deus. Então, gente, vai lá na tela o nosso número, Telegram e WhatsApp, como sempre, pedidos de passe, distância, atendimentos virtuais. Para aqueles que precisarem, escrevam para a gente, tá bom? Não é ligação, mas é por mensagem. Tchau, Rita. Tchau, Rê. Tchau, Bárbara. Tchau, Cá. Obrigada pela companhia de todos vocês que estiveram conosco durante esse estudo, que realmente é maravilhoso, que vocês tenham uma excelente semana e que até a próxima semana, com a permissão do Pai. Beijos. Tchau, Bárbara. Boa noite, pessoal daqui. Boa noite, pessoal que está assistindo. A gente se vê na próxima semana, se Deus permitir. Boa noite, Cá. Valeu, Rê, obrigado, Bárbara, valeu, Rita, todos que estão nos assistindo, obrigado. Boa semana para todo mundo. Tchau. Obrigada a todos pela presença, pela companhia mais uma vez e até a próxima, se ele assim o permitir. Fiquem todos bem. Até.